Vamos lá. Existe um quebra-cabeça gigante no cenário mundial e ele se chama Brasil. Um país com uma riqueza natural que é, olha, quase difícil de acreditar. E mesmo assim, parece que ele vive lutando com os mesmos problemas estruturais que o impedem de, sabe, de se tornar aquela potência global que todo mundo espera. Então, a pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é exatamente essa. Com tanto recurso, tanta gente, tanto potencial, por que o Brasil não virou uma nação industrializada de ponta, no mesmo nível das outras grandes economias? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. E para entender o tamanho desse enigma, é só dar uma olhada nisso aqui. O Brasil simplesmente tem de tudo. Terras que poderiam alimentar o planeta, minérios que são essenciais para qualquer indústria, água doce de sobra, a maior biodiversidade do mundo e ainda por cima, petróleo e gás. Essa lista gigantesca só faz aquela pergunta ficar ainda mais forte, né? A resposta, como a gente vai ver, não está na falta de recursos. Definitivamente não. Para começar a achar a resposta, a gente precisa pegar uma máquina do tempo. A chave para desvendar o Brasil de hoje está, em grande parte, escondida lá atrás, no seu passado colonial. A história toda do Brasil colonial foi preparando o terreno para isso. Desde o comecinho, o modelo era de exploração, ponto. Mas foi lá no século XVIII que uma decisão muito específica, um documento oficial, praticamente selou um destino que, de certa forma, ecoa até hoje. E aqui está, a prova do crime, digamos assim. Uma carta régia, uma ordem que veio direto da coroa portuguesa. E o que ela dizia é chocante de tão direto. Basicamente, olha, o Brasil é rico demais em recursos naturais, então ele está proibido de ter indústria. A lógica era cruel, mas simples. Se a colônia se industrializa, ela fica independente. Fim da conversa. Então, o ponto principal é este. A não industrialização do Brasil não foi um acaso, não foi um erro de percurso, foi um projeto. Um plano feito para manter o controle e a dependência. Essa mentalidade de só extrair recurso, sem desenvolver nada complexo, foi plantada lá no início de tudo. Certo. Agora, vamos saltar no tempo para ver como essa ideia inicial, esse projeto, não morreu. Ele só evoluiu, se adaptou e continua por aí até hoje. É uma ótima pergunta. Como é que uma ordem lá de 1700 e pouco ainda pode ter alguma relevância? A resposta está no jeito que o poder global mudou de mãos, mas o papel do Brasil nesse grande sistema, bom, esse não mudou tanto assim. O que aconteceu na prática foi uma troca de guarda. A influência que antes era de Portugal, que vale dizer já era muito influenciado pela Inglaterra, passou com o tempo a ser principalmente dos Estados Unidos. O chefe mudou, mas a função do Brasil, a de ser um grande fornecedor de matéria-prima, continuou sendo a mesma. E o nome técnico para essa dinâmica é imperialismo. Não é mais sobre ter colônias com bandeira fincada, mas sobre criar zonas de influência. E países cheios de recursos acabam sendo vistos como quintais, sabe? Lugares que existem para garantir que as potências industriais tenham sempre suas matérias-primas. Agora, se liga nessa citação, porque ela é muito reveladora. Relatórios da Comissão Trilateral, que é um grupo com gente muito influente do mundo todo, mostraram que, na época da Guerra Fria, a grande preocupação das potências não era bem o comunismo em si, era o medo de que os países em desenvolvimento, donos dos recursos, decidissem usar esses recursos para se industrializar e, com isso, desafiar a ordem mundial que já existia. Isso tudo nos joga direto nos dias de hoje. Porque se industrializar hoje em dia não tem nada a ver com o que era no século XIX. As regras do jogo, elas mudaram completamente. Fica a pergunta no ar, né? Será que o bonde da industrialização tradicional já passou e o Brasil ficou na estação? É uma visão meio pessimista, eu sei, mas que a gente precisa levar em conta principalmente quando se olha para a economia global de hoje. E esta comparação aqui mostra o porquê. O jogo de hoje é o da tecnologia, da inovação. De um lado, os países desenvolvidos criam, produzem e registram as patentes, controlando a tecnologia de ponta. Do outro, o Brasil continua super focado em exportar commodities. O dinheiro de verdade, o lucro da inovação, fica lá no centro do capital, não vem para cá. E esse número, ele diz tudo. Menos de 2%. Essa é a fatia do Brasil no bolo das patentes mundiais. É muito pouco. Isso mostra o tamanho do buraco. A indústria de verdade, hoje, é a da inovação. E sem participar disso de forma séria, fica quase impossível competir de igual para igual. Mas calma, a história não acaba num beco sem saída. Um ator novo e muito poderoso entrou no jogo global.
E a presença dele pode estar abrindo portas de oportunidades que simplesmente não existiam antes. Afinal, perder uma chance não quer dizer que todas as outras foram perdidas. O mundo não para de girar. A gente vê hoje países como o Vietnã, a Índia e várias nações na África encontrando caminhos novos para se desenvolver, muitas vezes através de parcerias diferentes. E é aqui que o modelo chinês se mostra diferente. O modelo mais tradicional, do FMI, por exemplo, sempre veio com um pacote de exigências. Faça essas reformas, aplique essa austeridade, coisas que muitas vezes iam na contramão do que a população precisava. Já o modelo chinês se baseia em outros princípios, como a tal da autodeterminação dos povos, ou seja, sem se meter na política interna do país parceiro. Bom, e tudo isso nos traz ao ponto final, e talvez o mais importante de toda essa análise. Afinal, o que o Brasil precisa para, de uma vez por todas, quebrar esse ciclo de dependência que vem de séculos? É muito fácil se perder na briga política do dia a dia, né? Esquerda contra direita. Mas a verdade é que isso acaba tirando o foco do problema real, que é estrutural. A solução de verdade não está em qual ideologia está no poder, mas num conceito muito mais profundo. E esse conceito é a soberania. E aqui a gente não está falando de uma ideia teórica de livro. Soberania, na prática, é a capacidade de um país tomar as próprias decisões pensando nos seus próprios interesses. É poder sentar na mesa de negociação com as grandes potências e, como diz a expressão, conversar com os adultos, de igual para igual. Porque o objetivo final não é se isolar do mundo, mas alcançar a interdependência. Aquela relação de eu dependo de você, mas você também depende de mim. É um cenário onde um não pode prejudicar o outro sem se prejudicar junto. E para chegar nesse nível, um país precisa ter o que oferecer, precisa ter soberania. E assim a gente fecha o círculo. A riqueza natural está aí, o potencial é absurdo, ninguém nega. A grande pergunta que fica, a questão de $1 trilhão, é se o Brasil vai ter a visão e a coragem de construir a soberania que precisa para finalmente ser o dono do seu próprio destino.